Após ser declarado morto em combate, fuzileiro naval retorna para casa e descobre relacionamento de sua esposa com seu irmão. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Resumão de Filmes. Hoje o resumo é do filme de drama e guerra Entre Irmãos, lançado em 2009. O filme gira em torno de Sam Cahill. Sam é um capitão dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, um homem responsável e dedicado à sua família. Ele é casado com Grace e tem duas filhas pequenas, Isabelle e Maggie. Antes de partir para uma nova missão, Sam vai buscar seu irmão mais novo, Tommy, que acabou de deixar o presídio onde ele cumpria pena por assalto à mão armada e agora ficará incondicional. Para dar as boas-vindas a Tommy de volta à liberdade e para se despedir e desejar boa sorte a Sam, que retornará para o Afeganistão, toda a família se reúne para um jantar. Ali vemos que a relação entre Hank e seus dois filhos é completamente diferente. Hank, que também foi um fuzileiro, não cansa de expressar seu orgulho por Sam. Ele diz que seu filho é um herói, que luta pelo seu país. Já com Tommy, é totalmente o contrário, e durante o jantar, todas as vezes que Tommy falava alguma coisa, ele sempre deixava claro a sua decepção e insatisfação com os erros e atitudes do filho. E isso acaba em discussão e num final de jantar bem desagradável. Sam retorna ao Afeganistão. E pouco tempo depois de sua chegada, o helicóptero onde ele e sua equipe estão é abatido por mísseis, e ele e todos os outros soldados são dados como mortos. A notícia de sua morte logo chega a Grace, que fica totalmente devastada. À noite naquele mesmo dia, o problemático Tommy aparece embriagado na casa dela para devolver as chaves do carro que Sam deixou que ele usasse quando quisesse. Ele ainda não sabia o que tinha acontecido, e quando soube também ficou arrasado. Após o funeral de Sam, todos os fuzileiros prestam seus sentimentos e só tem coisas boas para falar a respeito do grande homem que ele foi. O major entrega uma carta para Grace escrita por Sam antes de partir. Quando vão retornar para casa, Hank está muito bêbado e Tommy pede as chaves para dirigir. Hank, que está devastado com a morte do filho que sempre lhe deixou orgulhoso, acaba destratando e falando coisas bem pesadas para Tommy, que também fala algumas coisas para o seu pai. Por exemplo, dizendo que ele foi meio que responsável pela morte de Sam, já que foi Hank quem sempre quis que seus filhos fossem fuzileiros igual a ele. Em casa, Grace ainda não tem coragem de abrir aquela carta. Durante a madrugada, Tommy se mete mais uma vez em problemas. Dessa vez ele encheu a cara em um bar e, sem dinheiro para pagar, ele pede a ajuda de Grace. Ela vai até o local com as duas meninas dormindo no banco de trás do carro e quando chega, Tommy está rindo e falando bobagens. Grace, muito irritada, lhe dá um sermão para ver se ele se toca e cai na realidade. Depois disso, eles voltam para a casa dela e ele dorme lá. Na manhã seguinte, Hank aparece e, ao ver Tommy lá, ele pede desculpas ao filho pelo seu comportamento e pelas palavras ditas no outro dia. Eles finalmente têm uma conversa amigável e depois desse momento, eles começam a se entenderem. Já se passaram mais de 2 meses desde a morte de Sam. À medida que o tempo passa, Tommy assume um papel mais ativo na vida de Grace e das meninas. Ele começa a amadurecer e demonstra ser um tio carinhoso e um amigo para Grace. Em uma noite, Tommy conta para Grace que pediu desculpas à mulher que ele apontou uma arma e assaltou no banco e que foi o motivo dele ser preso no passado. Ela diz que está muito orgulhosa por ele ter tido a coragem de fazer isso. Durante essa noite, eles estão bebendo cerveja e relembrando memórias deles e de Sam. A proximidade entre os dois acaba levando a uma conexão emocional, embora eles nunca cheguem a trair Sam fisicamente. Mas durante a conversa, em um pequeno momento de solidão dos dois, eles acabam se beijando, mas logo percebem que aquilo não está certo e Tommy vai embora. Enquanto isso, no Afeganistão, é descoberto que Sam não morreu. Ele foi capturado por insurgentes e passou por experiências terríveis, sendo mantido em cativeiro, torturado e forçado a cometer atos desumanos para sobreviver, incluindo o assassinato do seu companheiro de equipe que também tinha sobrevivido à queda do helicóptero, Joe Willis, sob coação dos seus captores que fizeram ele escolher entre matar ou morrer. Eventualmente, Sam é resgatado por outro esquadrão de fuzileiros que atacaram aquele local.
Grace recebe uma ligação das Forças Armadas com a boa notícia. Todos ficam incrivelmente felizes. Sam retorna para casa, mas ele volta como um homem completamente diferente, traumatizado e mentalmente abalado pelos horrores que viveu. Hank, por também ter sido um soldado, percebe que seu filho não está normal. Hank diz que quando era fuzileiro e voltou do Vietnã, não conseguia conversar com sua falecida esposa, mãe de Sam, e que descontou seus traumas nos filhos. Ele diz para Sam que se quiser conversar sobre o que aconteceu, ele estará lá. Sam está paranoico e desconfia que Tommy e Grace tiveram um caso enquanto ele estava ausente. O próprio Sam pergunta a Tommy se ele e ela fizeram amor e diz que ele entenderia se isso tivesse acontecido. Tommy diz que não aconteceu nada entre eles. A instabilidade mental cresce e ele se torna frio e distante, incapaz de se reconectar com Grace e suas filhas. Grace pergunta o que está acontecendo com ele. Sam não se abre com ela e ainda quer saber o que realmente aconteceu entre ela e Tommy. Grace diz a verdade, que os dois se beijaram, apenas isso e nada mais, mas Sam não acredita nela e sua paranoia continua. O que já estava ruim fica ainda pior. Durante a festa de aniversário de Meg na casa de Hank, Isabelle, que nesse momento se sente melhor com a presença do tio em sua vida do que a de seu pai, por causa de seu comportamento depois do seu retorno, fica se comportando mal, e de forma muito mal educada com a namorada de Tommy. Sam e Grace pedem para ela ficar quieta, mas ela continua interrompendo a conversa, fazendo barulho com um balão. Sam perde a paciência e grita com ela. Nesse momento, Isabelle diz para o próprio pai que era melhor se ele tivesse continuado morto e inventa mentiras dizendo que sua mãe prefere o Tommy ao invés dele e que os dois fazem amor o tempo todo. Sam acredita nas mentiras de sua filha e, em um acesso de raiva e descontrole, destrói toda a cozinha e insulta Grace. Tommy aparece e tenta acalmá-lo enquanto Grace tranca as meninas assustadas no quarto. Tommy tenta pegar a arma de Sam e acaba rendido pelo irmão. Hank chama a polícia, o que deixa Sam ainda mais nervoso. Ele sai de casa e confronta os policiais com a arma nas mãos. Tommy e Grace tentam falar com ele, até que Sam põe a arma na própria cabeça. Quando o pior está para acontecer, Tommy consegue convencer ele a não atirar. Sam se controla e diz a Tommy que está se afogando em seus traumas. Ele larga a arma e se entrega à polícia. Naquela noite, Grace finalmente lê aquela carta. Era uma mensagem dizendo o quanto ele amava ela e as meninas. Sam é internado em uma instituição psiquiátrica para lidar com seus traumas. No final do filme, Grace vai visitar Sam. Ela pergunta mais uma vez o que aconteceu no Afeganistão e por que ele está se punindo. Sam fica relutante em dizer. Grace diz que o ama, mas que se ele não disser a verdade, ele nunca mais irá vê-la. Sam então finalmente diz o que aconteceu. Ele diz com os olhos cheios de lágrimas que foi ele quem matou Joe Willis. Sam finalmente abriu seu coração. O futuro deles é deixado em aberto, sugerindo que, embora haja esperança, a recuperação será um processo longo e doloroso. E esse foi o resumo de hoje. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.